É importante nós pensarmos que a comunicação pública é tão fundamental para a democracia que ela está assegurada na Constituição Federal. Então, nós temos um artigo na Constituição que vai dizer que precisa existir um princípio de complementaridade entre emissoras públicas e emissoras privadas. Por quê? A emissora pública, ela é conduzida, ela define suas estratégias, sua pauta, seus assuntos, pelos interesses econômicos. Por mais que ela tenha compromisso social, mas os interesses econômicos vão decidir a sua pauta, não é? Já na emissora pública, não, a emissora pública ela vai produzir comunicação pública que tem foco no cidadão, que tem por eixo principal ajudar o cidadão a compreender os seus direitos, ajudar o cidadão a exercer os seus direitos, porque a gente só pode agir e pensar socialmente sobre o que nós conhecemos, não é? Então esse é o papel fundamental da Rede Minas. Posso dar um exemplo? Sim. Então quando você traz um programa sobre medicina integrativa, por exemplo, que você fez, você coloca em diálogo um profissional, um pesquisador e o cidadão. Isso permite que o cidadão tenha acesso a uma fonte legítima para ele construir as opiniões dele, um contraponto ao momento tão sério que nós vivemos hoje da desinformação, né? Com informações equivocadas circulando a todo momento. Então, isso é uma missão linda das TVs públicas. Lili, a gente quer saber a sua avaliação sobre a empresa mineira de comunicação, falando agora das emissoras da Rede Minas, a Rádio Inconfidência. Como que a gente está localizado num cenário nacional quando a gente fala de comunicação pública? Érica, o papel das TVs públicas, da Rede Minas, da Rádio Inconfidência, é um papel fundamental. É um papel fundamental de potencialização do diálogo entre as questões públicas, entre os direitos do cidadão e o cidadão. Então, é uma TV não por acaso chamada de educativa e não por acaso classificada pelo governador Tancredo Neves como o início aprimoramento da nossa civilização, porque é exatamente esse o papel. É um papel de educar, é um papel de dar amplitude para a voz do cidadão. Então, quando a gente tem um programa como o Dango Balango ou como Jovens Discutindo Ecologia, são programas que a gente traz a voz do cidadão para dentro da TV. A gente traz a diversidade e a gente busca a troca de muitas ideias, não é? Então, essa polifonia, esse conjunto de vozes, esse espaço dado ao cidadão é o traço marcante das TVs públicas e é o que elas nos possibilita fazer. Nós temos grandes TVs públicas no mundo, como a BBC, por exemplo, que já tem um potencial enorme de penetração entre os cidadãos, justamente por isso, porque o cidadão entende o valor de discutir temas de fato relevantes para a vida dele, de fato relevantes para a sua formação como cidadão. E é esse o papel que a TV vem exercendo e a Rádio Inconfidência, então, parabéns a vocês, continue assim, que cresça e que se torne política, porque nós precisamos fazer com que a comunicação pública entre na moda e que ela seja política de Estado, política de governo, não é? Não uma mera ideia de mentes apaixonadas como nós. Desafios para a televisão pública e futuro da televisão pública, da rádio pública, da comunicação pública de fato. O que você aponta para a gente? Então, Érica, tendo em mente que o desafio maior da comunicação pública é um desafio lindo, que é o de ajudar o cidadão no seu processo de transformação, no seu processo de agir socialmente, nós sempre temos muitos desafios e não é diferente agora. Lá na ABC Pública, nós publicamos a cada final de ano uma carta de conjuntura que faz uma análise dos fatos ocorridos no ano e algumas previsões para o ano seguinte. Então, essa semana nós vamos soltar a carta, já adiantando 2 pontos que temos nessa carta desse ano. Um deles é a desinformação. A desinformação nos coloca como agentes públicos num papel central de comunicação, porque é um momento que nós precisamos trazer um conteúdo de verdade, um conteúdo com fontes legítimas, como você já reforçou aqui. Então, esse processo de aprender a lidar com essa guerra da desinformação e trazer respostas para isso é muito desafiador para nós. E, paralelo a isso, também as novas tecnologias. A gente já tem algumas experiências muito bacanas com o uso de inteligência artificial para nos possibilitar uma interação ainda mais pontual, ainda mais rápida e ainda mais efetiva com o cidadão. Então, acho que esses 2 pontos, eles são muito desafiadores para nós.